Hora de declarar imposto de renda. Neste ano tem novidade, né, Mayara? Todos os anos a mesma obrigação, declarar o imposto de renda. Mas em 2024, a Receita Federal tem regras diferentes. As principais alterações abrangem as condições de obrigatoriedade de entrega e as fichas de declaração. Os rendimentos tributáveis, que na declaração de 2023 era de R$ 28.559,70, passou para R$ 30.639,90. Ou seja, quem recebe mais que R$ 30.639,90 de rendimentos tributáveis está obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda. Mesmo com o aumento da isenção no ano passado, a Receita espera o crescimento do número de contribuintes obrigados a declarar, que deve chegar a 43 milhões de pessoas. Por isso, o contribuinte precisa se atentar às novas regras. É um ajuste anual, então tem situações que você tem a retenção na fonte, por exemplo, no Olerite. A pessoa pode ter, às vezes, 2 fontes de recebimentos, porque tem 2 trabalhos, e daí fica aquém. Daí quando você faz o ajuste anual, vai cair dentro da tabela, vai calcular que na verdade era um valor maior, daí você tem que pagar a diferença. Ou em situações que você tem que ser ressarcido, que você pagou a mais e por algum motivo, de repente trabalhou meio ano como CLT, depois resolveu empreender. Aquele imposto de renda que foi cobrado, de repente veio um pouco acima, daí você recupera aquilo que ficou a mais. O prazo começa no dia 15 de março e se estende até 31 de maio. Em caso da não declaração até a data limite, o contribuinte será multado. A multa por atraso na entrega da declaração é 1% do valor do imposto devido, limitado a 20%, mas a multa mínima é de R$ 165,74. Neste ano serão 5 lotes de restituição, a começar pela data limite de entrega das declarações. O pagamento também segue uma ordem de prioridades, que começa com os idosos acima de 60 anos, professores, contribuintes com doenças graves ou deficiência e, além disso, também tem prioridade os contribuintes que fizeram a declaração na ficha pré-preenchida e optaram pelo pagamento via Pix. A Receita espera receber em torno de 40% dessas 43 milhões de declarações na modalidade pré-preenchida. É aquela que o contribuinte acessa o sistema, a Receita informa para ele as informações que já detém dele e ele faz a declaração. Então, a possibilidade de cair na malha reduz bastante. Se o contribuinte que fizer a declaração do imposto de renda, ele pode acompanhar o processamento dessa declaração. E acessando o sistema da Receita, o meu imposto de renda, ele vai ver o processamento da declaração. E ela incidindo em malha, ele vai ver o motivo e as possíveis ações que ele tem que fazer para resolver o problema. Isso ele pode fazer no mínimo até o dia 31 de dezembro de 2024. Além da data limite, a declaração de imposto de renda deve ser fiel aos dados reais, já que qualquer alteração é possível de cair na temida malha fina. As pessoas caem em malha fina principalmente por isso, ocultar patrimônio ou então declarar muito patrimônio para pouco rendimento informado. Também não é o fim do mundo, tá, gente? Se você não estiver praticando nada assim que seja ilícito, claro, você vai recorrer numa multa, não chega a dar R$200, depois você faz as adequações fora do prazo, que não é o ideal, mas se tiver qualquer tipo de dúvida, procure e recorra a um contador aí que ele vai saber te orientar. O contribuinte, ele não é porque ele está obrigado a apresentar a declaração que ele vai ter imposto a pagar. Então, por exemplo, o contribuinte ele recebeu mais que R$ 30.639 no ano de 2023, só que ele tem despesa médica, tem dependente, e aí ele faz as deduções legais e ele fica isento de pagar o imposto de renda. Ou seja, é bem diferente estar obrigado a apresentar a declaração e estar isento do imposto de renda, né? Então, muitas vezes ele está obrigado a apresentar, mas quando ele faz o encontro de contas, ele verifica que ele está desobrigado de pagar o imposto, mas de apresentar a declaração não. Pois é, rapaz, que coisa, né? O problema é o valor desse imposto, né? Tipo assim, do mínimo que você tem que fazer o imposto de renda é muito pouco, R$2.000 e poucos.
Aí o cara fala, o cara que ganha 2.000 e poucos reais, você acha que vai pagar plano de saúde? Só no Brasil mesmo, né? Tem que rir, né? Tem que rir para não chorar. É lógico que a Receita está fazendo o papel dele, mas essa questão do imposto de renda tem que ser mudado, né? É muito pouco, 2.000 e poucos reais. O cara, hoje, qualquer um ganha 2.000 e poucos reais, que todo mundo paga imposto de renda. Isso é ridículo.